Eu passei a vida inteira tentando ser vista pela minha família, e falhei todas as vezes. Não importava o quanto eu me esforçasse, nada era suficiente. Até o dia em que decidi construir algo só meu, e quando eles descobriram, já era tarde demais. Meu pai riu quando contei que estava de casa nova. Minha irmã disse que era simples demais para o padrão deles. O que eles não imaginavam era que a tal casinha simples era avaliada em mais de R$1 milhão, em um dos bairros mais desejados. E quando viram quem estava no meu jantar de inauguração, tudo desmoronou. Eu não precisei levantar a voz, não precisei me vingar. Eles mesmos cavaram a própria ruína. Quer saber o que aconteceu quando tentaram voltar para a minha vida? Então fica comigo até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Lívia Andrade e, por muito tempo, eu acreditei que se eu me esforçasse o suficiente, se eu fosse perfeita o suficiente, um dia meus pais finalmente enxergariam quem eu era. Cresci em Belo Horizonte, numa casa grande, em um bairro de classe média alta, onde quase tudo girava em torno da minha irmã, Beatriz. Ela sempre foi a filha preferida, e nem tentavam disfarçar. Cada mínima conquista de Beatriz era comemorada com festa, fotos, abraços e elogios. Quando ela tirou 7 em matemática, ganhamos pizza e sobremesa. Quando eu tirei 10, houve apenas não fez mais que a obrigação. Crescer assim não me fez forte, me fez silenciosa. Eu aprendi a não esperar nada, porque esperar doía. Enquanto Beatriz era tratada como uma joia rara, eu era a peça sobressalente. Em aniversários, ela ganhava presentes caros, celulares, viagens. Eu ganhava livros usados ou perfumes abertos. Se eu reclamava, era ingrata. Se ficava quieta, era ignorada. Não havia escolha que me tornasse vista. Com o tempo, percebi que nada mudaria ali, e que o único caminho possível era construir a minha própria vida longe deles. Quando completei 18 anos, saí de casa para estudar arquitetura e urbanismo. Consegui estágio logo no primeiro semestre, depois emprego, depois clientes. Trabalhei madrugadas, feriados e fins de semana. Cada projeto meu era uma cicatriz sendo costurada. Enquanto Beatriz trocava de curso universitário como quem troca de sapatilha e vivia pedindo dinheiro aos meus pais, eu construí minha carreira tijolo por tijolo. Aos 28 anos, abri minha própria empresa. Aos 30, já tinha uma carteira de clientes consolidada, reconhecimento na minha área e dinheiro suficiente para realizar um sonho que eu guardava desde a adolescência, ter a minha própria casa, planejada por mim, nos mínimos detalhes. Por 2 anos, cada centímetro da construção foi acompanhado de perto. O terreno era em Nova Lima, em um dos melhores condomínios fechados, rodeado por mata e com vista para as montanhas. Tudo ali era o contrário da casa onde cresci: silêncio, equilíbrio, liberdade. Não era só uma casa, era o território onde eu finalmente existia. Quando ficou pronta, avaliada em mais de R$1 milhão, senti que aquele era o marco definitivo da minha independência emocional. Pela primeira vez, eu não precisava da aprovação de ninguém. Mesmo assim, uma parte de mim, uma parte ferida e antiga, desejava que minha família estivesse lá para ver o que eu tinha me tornado. Preparei tudo para o jantar de inauguração. Fiz um convite elegante no grupo da família, escrevendo com cuidado para disfarçar a ansiedade que me consumia. Eu sabia que a resposta deles seria importante demais para mim, embora eu fingisse o contrário. Naquela noite, o celular vibrou. A notificação do grupo apareceu na tela. Por um segundo, fechei os olhos, imaginando uma resposta carinhosa, talvez estamos orgulhosos. Mas assim que abri a conversa, fui atingida pela realidade de sempre. Meu pai respondeu primeiro: não vamos em uma inauguração de uma casinha simples dessas. Logo depois, Beatriz completou com veneno familiar: é algo muito simples para o nosso padrão. Li e reli aquelas mensagens até as letras perderem forma. As mãos tremeram, o coração pesou no peito. Mesmo depois de tudo que eu havia conquistado, eu ainda era filha descartável. Eles nem imaginavam onde eu morava, como era a casa, o que eu tinha construído.
Na cabeça deles, eu continuava sendo a versão desbotada de Beatriz. Só que, pela primeira vez, a decepção não me destruiu. Algo dentro de mim se moveu, como se um fio há muito tempo esticado tivesse finalmente se rompido. E foi naquele instante, com o celular na mão e os ecos daquela humilhação ainda vibrando em mim, que minha história realmente começou. Depois de ler aquelas mensagens no grupo da família, eu fiquei parada no meio da sala, como se o tempo tivesse desacelerado. O silêncio da casa nova era tão grande que dava para ouvir meu próprio respirar ecoando nos cômodos. Eu havia imaginado aquela noite de inauguração dezenas de vezes, mas em nenhuma delas eu estava sozinha segurando o celular enquanto meu pai e minha irmã zombavam de tudo que eu construí. Por alguns minutos, pensei em cancelar o jantar. Era mais fácil recuar do que sentir de novo a sensação de ser invisível. Só que algo dentro de mim não deixou. Pela primeira vez, não era a tristeza que eu sentia. Era indignação. E abaixo da indignação, um começo de libertação. Eu escrevi no grupo apenas, tudo bem, fiquem à vontade. E silenciei as notificações. Não valia a pena tentar explicar para quem não queria ouvir. Em seguida, respirei fundo e decidi que aquele jantar jamais seria sobre eles. Seria sobre mim. Sobre marcar o início de uma fase em que eu receberia apenas quem realmente quisesse dividir a vida comigo. Passei a tarde finalizando os detalhes da inauguração. A mesa de madeira maciça que eu mesma desenhei era o centro da sala de jantar, com 12 lugares, cada um marcado com talheres idênticos e taças alinhadas com precisão. Eu queria uma mesa em que todas as pessoas fossem iguais, sem lugares de destaque, sem cabeceira, o oposto da mesa da minha infância, onde meu pai sempre se sentava como se fosse um rei e minha mãe colocava Beatriz ao lado, como se ela fosse a sucessora natural do trono. Quando abri a lista de convidados, vi os nomes de pessoas que realmente fizeram parte da minha jornada, colegas de arquitetura, clientes que se tornaram amigos, vizinhos do condomínio que me ajudaram durante a obra, e até alguns profissionais que acompanhavam meu trabalho. Mas um nome me chamou a atenção, Henrique, dono da empresa de engenharia onde meu pai trabalhava como gerente havia mais de 20 anos. Eu o conheci durante um evento corporativo, trocamos contato para futuras parcerias e ele sempre demonstrou admiração pelo meu trabalho. Eu hesitei por alguns segundos. Não era uma provocação calculada, mas a verdade é que eu não escolheria meus convidados pensando em evitar o desconforto dos meus pais. Escolheria pessoas que realmente queriam estar perto de mim. Enviei o convite para Henrique. Menos de 10 minutos depois, ele respondeu: será uma honra. Vou com minha esposa e meus filhos. Sorri sozinha. Não era sobre causar impacto, era sobre ocupar meu espaço com pessoas que respeitavam meu valor. Mas quando publiquei nos stories do Instagram uma foto do arranjo de flores que eu estava montando para a mesa, Henrique respondeu com um emoji de aplausos. Eu agradeci e, impulsivamente, postei uma foto com ele que tiramos em um evento meses atrás, só para anunciar aos meus seguidores que ele também estaria presente no jantar. Nada agressivo, nada que sugerisse provocação. Apenas a verdade. 3 minutos depois, meu celular começou a vibrar. Era o grupo da família. Eu não abri. Deixei vibrar até parar. Enquanto a equipe de buffet começava a montar os aperitivos, eu decidi olhar a conversa, não porque me importava, mas porque eu queria saber até onde eles seriam capazes de ir. Quando abri, enxerguei exatamente o que esperava. Primeiro, uma chuva de mensagens confusas da minha mãe, tentando entender por que eu havia omitido informações e dizendo que eu deveria ter avisado que seria um jantar importante. Depois, meu pai: você postou foto com o Henrique? Está querendo aparecer? Não use meu ambiente profissional para se promover. Beatriz completou com sua ironia costumeira: coitada, está tentando bancar a rica para impressionar os outros. Não respondi. Não valia a pena. Eu me recusei a permitir que destruíssem a noite que eu havia sonhado durante anos. O primeiro carro chegou quando o sol já começava a desaparecer atrás das montanhas. Henrique desceu do veículo com a esposa e 2 filhos adolescentes. Eles não entraram apenas por educação, entraram maravilhados. A cada passo, olhavam para os acabamentos, a piscina de borda infinita, a sala com pé direito duplo.
Era exatamente a reação que eu sempre desejei ouvir dos meus próprios pais, mas que nunca aconteceu. Só que naquele momento eu entendi algo profundo: reconhecimento vindo da fonte certa vale mais do que aprovação arrancada de quem não quer oferecer. Outros convidados começaram a chegar, e logo a casa estava cheia. Risos preenchiam os espaços, música suave tocava, crianças corriam para ver a piscina iluminada. Eu caminhava entre eles, apresentando cada cômodo com orgulho genuíno, não um orgulho arrogante, mas um orgulho de quem construiu tudo com as próprias mãos. Em determinado momento, Henrique me chamou de lado, segurando uma taça de espumante. Lívia, você não tem ideia do quanto isso aqui é impressionante. Você é brilhante. Eu sorri, agradecendo, e senti a frase entrar fundo em mim. Não porque eu precisava ouvir, mas porque alguém viu, de verdade. E foi assim, enquanto o jantar acontecia de forma leve e espontânea, que eu percebi: aquela noite estava sendo perfeita justamente porque minha família não estava presente. A ausência deles não era um vazio. Era um alívio. Eu não sabia, no entanto, que aquela seria apenas a primeira faísca do caos que ainda estava por vir. A noite avançava com uma naturalidade tão bonita que parecia cena de filme. As conversas fluíam, as risadas ecoavam, os convidados tiravam fotos na área externa e comentavam sobre a vista das montanhas. Nada ali era forçado. Nada era exibido. Era apenas um encontro de pessoas que estavam felizes por estarem juntas. Eu me senti pertencente, talvez pela primeira vez na vida. Enquanto a equipe do buffet servia os pratos principais, os filhos de Henrique perguntavam curiosidades sobre design de interiores e arquitetura. A esposa dele elogiava os móveis e dizia que cada detalhe parecia ter sido pensado com afeto. Eu explicava orgulhosa, mas tranquila, como se finalmente estivesse colhendo os frutos de uma jornada longa e silenciosa. Foi quando o meu celular, que eu havia deixado em silêncio, começou a vibrar insistentemente dentro da gaveta do aparador. Eu ignorei, mas uma notificação chamou a atenção na tela bloqueada: 67 mensagens não lidas no grupo da família. Por alguns segundos, o passado tentou invadir meu presente, aquele velho mecanismo interno que me fazia sentir medo, como se eu fosse obrigada a me justificar para eles. Mas eu fechei a gaveta sem ler nada. A vida lá fora não merecia um minuto sequer daquela noite. Henrique se aproximou novamente, desta vez com um semblante curioso. Lívia, posso te perguntar uma coisa? Ele disse, em tom amigável. Claro. Seus pais vieram? Não os vi por aqui. A pergunta era inocente, mas me atingiu como um espelho. Senti por um instante a velha vergonha tentar se instalar, aquela sensação infantil de ser a filha que nunca era suficiente. Mas dessa vez, eu não iria encolher. Não vieram. Não quiseram, respondi, firme, sem necessidade de justificativa. Henrique concordou com compreensão, não com pena. Eles não fazem ideia do que estão perdendo, garantiu. Não precisei responder. A verdade estava diante de nós, a casa estava cheia de pessoas que estavam ali porque queriam estar, e era isso que fazia um lar. O jantar terminou, mas ninguém parecia com pressa de ir embora. Alguns convidados migraram para a área externa, onde uma lareira ecológica aquecia o espaço. Outras pessoas se sentaram nos sofás da sala para conversar. Os filhos de Henrique colocaram música e começaram a dançar perto da piscina. A casa estava viva, e eu nunca tinha visto tanta vida ao meu redor. Quando o último convidado foi embora, já perto de 2 da manhã, eu permaneci por alguns minutos parada no centro da sala, observando tudo. Havia taças vazias, guardanapos sobre a mesa, o perfume de comida no ar, todos os traços de uma noite inesquecível. Não era bagunça, era prova de pertencimento. No entanto, quando abri novamente a gaveta do aparador e peguei o celular, o mundo de fora me alcançou. Além das dezenas de mensagens no grupo da família, haviam notificações de pessoas conhecidas, ex-colegas da escola, parentes distantes. Curiosa, cliquei para abrir os stories e entendi imediatamente o motivo de tanta repercussão. A foto que eu tinha postado mais cedo, a mesma em que aparecia ao lado de Henrique, tinha viralizado entre os conhecidos da minha família. O print da publicação estava rodando grupos da cidade. Tinha centenas de visualizações e dezenas de respostas.
Comentários de surpresa, de elogios, de choque. Aparentemente, ninguém sabia que eu havia construído uma casa tão sofisticada em Nova Lima. E isso tinha desencadeado uma avalanche. Depois de alguns segundos de hesitação, abri o grupo da família. As mensagens eram um espetáculo de desespero, indignação e dissimulação. Mãe, por que você não disse que seria um jantar importante? Pai, isso vai nos prejudicar. As pessoas estão perguntando. Beatriz, você fez isso de propósito para nos humilhar. Pai, tenho colegas comentando. Remova a foto agora. Mãe, seja razoável, Lívia. Você sabe que isso impacta nossa imagem. Eles não estavam preocupados com a minha conquista. Não estavam felizes por mim. Não estavam arrependidos por não terem vindo. Eles estavam envergonhados por terem perdido a oportunidade de aparecer. Bloqueei o celular com força e encostei na bancada da cozinha. Senti a velha dor tentando subir pela garganta, mas dessa vez ela não venceu. Eu não ia retroceder. Não iria pedir desculpas por ter vencido. Naquele mesmo momento, o interfone tocou. Por um segundo, o coração acelerou, não pela expectativa de que fossem meus pais, mas porque eu imaginava o tamanho do estrago que estavam dispostos a causar. Respirei fundo e atendi. Boa noite, Dona Lívia. O porteiro falou com cautela. Está tudo bem? Seus pais estão tentando entrar no condomínio e estão bastante exaltados. Disse que estão na guarita dizendo que a senhora está os impedindo de participar da inauguração. O corpo inteiro arrepiou. A festa tinha acabado, mas o confronto, não. Eu estava prestes a descobrir até onde eles seriam capazes de ir para tentar recuperar a imagem, às custas de quem eu me tornei. Quando o porteiro disse que meus pais estavam no condomínio tentando entrar, senti uma onda de déjà vu atravessar meu corpo, aquela sensação de estar prestes a ser atacada emocionalmente, como tantas vezes na infância. Só que dessa vez, havia algo diferente. Eu não era mais a menina tentando merecer amor. Eu era a mulher dona da casa, dona da vida, dona do silêncio que eles queriam invadir. Não autorize a entrada, por favor, respondi, tentando manter a voz firme. O porteiro hesitou, como quem teme entrar em um conflito familiar. Entendo, Dona Lívia. Mas eles estão dizendo que são seus pais. Estão muito alterados, ameaçando registrar reclamação na administração do condomínio. Fechei os olhos por um instante. Aquilo não era surpresa. Meu pai sempre achou que qualquer espaço lhe pertencia automaticamente. Ele tinha o mundo inteiro como extensão do próprio ego, e eu, por muitos anos, tinha sido propriedade dele, a filha que precisava obedecer para não causar vergonha. Me faça um favor, pedi. Diga que a anfitriã da casa informou que não está recebendo mais visitas hoje, e que não autoriza a entrada deles. Houve silêncio do outro lado. Depois, o porteiro soltou um leve suspiro de alívio, como se eu tivesse assumido a responsabilidade que o libertava da pressão. Eu digo, senhora. Fique tranquila. Aqui ninguém entra sem sua permissão. A ligação se encerrou. Mas eu sabia que aquilo não significava que meus pais iriam embora facilmente. Na minha infância, toda vez que eu tentava estabelecer um limite, mesmo pequeno, era como tentar erguer uma barricada contra um caminhão em alta velocidade. E agora, mesmo adulta, eu não duvidei que a dinâmica se repetiria. 10 minutos depois, o interfone tocou de novo. Não atendi. Eu não devia satisfações. Peguei uma garrafa d'água e caminhei até a área externa, observando o reflexo tênue da piscina. A noite estava perfeita, silenciosa e fresca, exatamente como eu sempre sonhei. Mas mesmo na perfeição, existia a cicatriz emocional da família que eu nunca tive. O celular vibrou outra vez. Ignorar era uma escolha deliberada, e eu estava aprendendo a exercê-la. Porém, quando a tela acendeu, algo chamou a atenção, uma mensagem de Henrique. Se precisar de ajuda com algo, estou por perto. Só me avisar. Por um instante, eu me perguntei como ele sabia. Depois percebi, provavelmente meus pais estavam discutindo na portaria, fazendo escândalo, e a notícia já estava se espalhando entre funcionários e moradores.
A vergonha que eles temiam estava nascendo justamente pelas atitudes deles, não minhas. Escrevi de volta apenas: tudo sob controle. Obrigada. Eu queria ser forte, mas assim que enviei a mensagem, minhas mãos tremeram. Não era fragilidade, era adrenalina. Eu finalmente estava impondo limites a pessoas que passaram a vida tentando quebrá-los. Por volta das 3 da manhã, o porteiro ligou de novo, dessa vez, com a voz tranquila. Dona Lívia, eles foram embora. Vieram seguranças pedir que se retirassem. A situação está resolvida. Agradeci e desliguei. Me sentei na sala, deixei o corpo afundar no sofá e fiquei olhando para a casa, agora silenciosa. Era impressionante como o espaço podia ser tão bonito e tão exaustivo ao mesmo tempo. Eu tinha vencido. Mas quem é ferido a vida inteira sabe que vencer também dói. Dormir foi impossível. A cabeça martelava, pensando no que viria depois. E ele veio logo pela manhã. Assim que o sol clareou os veludos da cortina, meu celular começou a apitar com novas notificações, desta vez de números desconhecidos. Pessoas falando que ficaram sabendo do desentendimento no condomínio, que Beatriz tinha postado no status do WhatsApp um texto insinuando que eu tinha impedido os próprios pais de entrar porque me achava melhor do que eles. A mentira estava plantada. Depois vieram os áudios. Claramente enviado por engano para mim em vez do grupo em que deveria estar, trazia a voz da minha mãe: essa menina precisa aprender a descer do salto. Está se achando porque fez uma casinha ali, nada demais. Quando ela quebrar a cara, quem ela acha que vai ajudar? Meu pai riu ao fundo. Ela acha que tem o controle agora. Vamos ver até quando. Fechei os olhos enquanto a gravação terminava. Não chorei. Não senti surpresa. Só tive certeza, eles não estavam irados porque foram rejeitados, estavam irados porque perderam o poder sobre mim. Passei o dia resolvendo coisas de trabalho, respondendo e-mails, revisando projetos, ocupando a mente. Mas à noite, quando sentei na cozinha com uma xícara de café, a campainha tocou. Não era interfone. Não era porteiro. Era porta. Antes mesmo de olhar pela câmera, eu soube quem era. Minha família sempre bateu a porta não para visitar, mas para invadir. A imagem confirmava, meu pai, minha mãe e Beatriz, parados diante da minha casa, como se tivessem direito sobre ela. Eu respirei fundo, e caminhei até a porta. Naquele instante, eu ainda não sabia, mas a conversa que estava prestes a acontecer seria o divisor de águas da minha vida. Ao ver minha família parada diante da porta, senti um frio percorrer o corpo. Não era medo, era o pressentimento de que uma guerra emocional estava prestes a começar. Durante anos, cada discussão terminou com eu voltando para o meu lugar de filha obediente. Mas naquela noite, diante da porta blindada da casa que construí com minhas próprias mãos, eu sabia que o ciclo finalmente teria um fim. Abri a porta apenas o suficiente para não bloquear minha saída de vista. Meu pai deu o primeiro passo para dentro, como se fosse óbvio que poderia entrar, mas eu encostei o corpo na lateral da porta, criando uma barreira silenciosa. O que vocês querem? Perguntei, com a voz neutra, nem hostil, nem receptiva. Minha mãe forçou um sorriso artificial, daquele que ela usava quando queria manipular alguém. Ah, Lívia, para com isso. Viemos conversar, esclarecer, colocar as coisas no lugar. Você exagerou demais ontem. Meu pai completou com irritação mal disfarçada, aquele comportamento na portaria foi vergonhoso. Você nos expôs. Eu quase soltei uma risada. Eles realmente acreditavam que tinham sido vítimas, mesmo depois de me humilharem publicamente no grupo da família e depois de terem ido até o condomínio na madrugada para tentar entrar à força. Eu não fiz nada além de proteger meu espaço, respondi. Beatriz bufou, cruzando os braços. Seu espaço? Você acha que porque tem dinheiro agora pode tratar a gente assim? Era quase engraçado ouvir a frase dela, porque era justamente o contrário. A vida inteira fui tratada como lixo mesmo quando eu não tinha nada. Agora que construí tudo sozinha, eles esperavam que eu me curvasse para provar que não havia mudado. Eu não tratei vocês de jeito nenhum, falei.
Quem disse que a minha casa era uma casinha simples foram vocês. Quem decidiu não vir foram vocês. Eu só aceitei a escolha de vocês. O silêncio que se seguiu foi quase satisfatório. Minha mãe piscou rápido, tentando reorganizar o discurso. Nós não sabíamos onde era a casa. Achamos que seria algo mais modesto. Não esperávamos. Ela olhou para dentro da casa com uma mistura de inveja e incredulidade. Meu pai também não conseguia disfarçar o choque. Olhava cada detalhe, das colunas de concreto, o piso de madeira nobre, o pé direito duplo, como se algo estivesse apertando sua garganta. Beatriz foi a mais transparente. O olhar dela viajou pela sala, pela escada flutuante, pela piscina ao fundo e queimou em ciúmes quase palpáveis. Então é isso? Ela soltou. Você fez essa festa, chamou o chefe do papai e postou foto com ele só para aparecer às nossas custas? A acusação veio carregada de raiva, como se ela realmente acreditasse ser o centro da narrativa. Não, respondi, firme. Eu fiz uma festa para celebrar o meu lar com pessoas que queriam estar aqui. O fato de o chefe do papai ter vindo não foi convite estratégico, foi reconhecimento profissional. Meu pai apertou o maxilar. E você não imagina o problema que isso está trazendo para mim. No trabalho só se fala no episódio do condomínio. Havia raiva nos olhos dele, mas havia também algo mais profundo, humilhação. O homem que sempre disse que eu não chegaria a lugar nenhum estava sendo obrigado a encarar a prova viva do contrário. Não é meu trabalho proteger sua reputação, respondi. Nunca foi. E nunca será. Minha mãe então mudou de tática. A voz ficou mais suave, quase melosa. Você precisa entender, nós somos sua família. Não dá para apagar laços assim. Não dá para nos excluir da sua vida. Foi aí que eu percebi, eles não estavam ali por amor, nem arrependimento. Estavam ali por controle, por status, por vantagem social. Eles perderam o acesso a mim e queriam recuperá-lo. Eu não excluí ninguém, eu disse. Vocês é que nunca me incluíram em nada. Eu só parei de implorar para ser vista. Beatriz revirou os olhos. Ai, pronto, virou vítima. Como sempre. Minha paciência chegou ao limite. Vocês passaram a vida inteira humilhando minhas conquistas para que a Beatriz fosse o centro. Não há amizade, não há família, não há afeto onde só existe competição e desdém. E eu não vou passar mais nenhum segundo da minha vida tentando merecer o amor de vocês. Meu pai bateu o pé no chão como uma criança contrariada. Você está cuspindo no prato que comeu. Nós demos tudo para você. A frase reacendeu memórias adormecidas, de aniversários arruinados, notas ignoradas, portas fechadas, insultos disfarçados de brincadeira, presentes reciclados enquanto Beatriz ganhava tudo novo. A minha infância inteira não tinha sido tudo. Tinha sido o mínimo. Tudo que eu tenho, eu disse, encarando cada um deles, eu conquistei sem vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho. Minha mãe perdeu o sorriso. E Beatriz ficou em silêncio pela primeira vez. E agora, continuei, com firmeza tranquila, eu escolho quem faz parte da minha vida. E vocês não fazem. Meu pai avançou um passo, mas eu me mantive imóvel. Se vocês não saírem do meu condomínio agora, eu chamo a segurança de novo. E no próximo passo, eu chamo a polícia. Beatriz arregalou os olhos. Você teria coragem de denunciar a própria família? Eu teria coragem de proteger minha paz. A porta estava aberta, mas eu era a barreira, e eles sabiam. Minha mãe tentou mais uma vez, você vai se arrepender disso. Sorri, não por crueldade, mas por libertação. Eu já me arrependi uma vida inteira de tentar ser amada onde nunca fui bem-vinda. Agora, finalmente, não mais. Então fechei a porta. Eles ainda gritaram do lado de fora, ameaçaram, xingaram, bateram palmas para chamar atenção. Mas eu não abri. Esperei, em silêncio, até o som desaparecer. Quando a casa ficou novamente quieta, eu sentei no chão da sala e deixei a respiração voltar ao ritmo normal.
Pela primeira vez, eu tinha dito tudo o que precisava ser dito, e ninguém tinha conseguido me silenciar. Mas eu não imaginava que o silêncio deles duraria pouco. A retaliação estava apenas começando. Nos dias seguintes ao confronto na porta da minha casa, o silêncio veio, mas não o silêncio leve e confortável que eu tinha aprendido a amar. Foi o tipo de silêncio tenso, carregado, que antecede tempestades. Eu sabia que meus pais e Beatriz não desistiriam tão fácil. Eles não estavam feridos pela dor de perder uma filha, estavam feridos pelo golpe no orgulho. E quando o orgulho dos Andrade era atingido, alguém pagava. A primeira retaliação veio rápido, uma enxurrada de indiretas nas redes sociais. Minha mãe publicou mensagens falando sobre filhos ingratos, gente que acha que dinheiro compra amor e família que sofre calada. Beatriz fez pior, postou fotos antigas da infância com legendas manipulativas, como se eu tivesse virado as costas sem motivo. O objetivo era claro: construir uma narrativa em que eu fosse a vilã. Por anos eu teria desmoronado com isso. Mas não agora. Pela primeira vez, eu estava ancorada em algo que era meu. Eu tinha uma casa, uma carreira e, mais importante que tudo, pessoas que realmente se importavam comigo. Mesmo assim, quando comecei a receber mensagens de colegas de profissão e conhecidos perguntando o que estava acontecendo, senti um aperto no peito. Meus pais estavam tentando me destruir socialmente, assim como tentaram me diminuir emocionalmente durante toda a vida. Foi aí que Henrique me ligou. Lívia, eu estou sabendo do que está acontecendo. A voz dele era grave, preocupada. Seu pai está espalhando histórias no trabalho, tentando controlar o estrago. Mas no meio disso, ele está fazendo o papel de ridículo. Aqui ninguém está do lado dele. Por um momento, eu não soube o que responder. Parte de mim quis pedir desculpas por estar causando transtorno, como se eu fosse responsável pelo comportamento dos outros. Mas respirei fundo e rompi o padrão: eu não tenho culpa da forma como eles escolheram reagir, Henrique. Eu não fiz nada além de viver minha vida. Eu sei. Ele disse com firmeza. Só queria que você não se sentisse sozinha nisso. Sozinha? A palavra ecoou dentro de mim. Pela vida inteira eu me senti sozinha, sempre rodeada por pessoas que não me enxergavam. Agora, pela primeira vez, eu estava cercada por pessoas que me viam, e eu não sabia muito bem como lidar com isso. Agradeci pela ligação e desliguei. E então algo muito simples aconteceu, quase banal: eu comecei a chorar. Não era tristeza. Não era raiva. Era alívio. Eu estava chorando pelo peso que eu carreguei por anos sem perceber, e pela leveza que estava tomando o lugar dele. A tempestade continuou lá fora. Meu pai, ferido no ego, entrou em conflito no próprio trabalho. Alguns colegas, os mesmos que sempre o bajularam, agora zombavam pelas costas do episódio no condomínio. O escândalo que ele temia se tornou real, não por culpa minha, mas por causa dele. Minha mãe, que sempre viveu da imagem social impecável, começou a ser excluída de almoços, encontros, aniversários. Pessoas comentavam: como deixou a própria filha de lado desse jeito? A reputação que ela tratava como joia começou a ruir. Beatriz, essa sofreu de um jeito diferente. Acostumada a ser o centro, percebeu que, fora do universo controlado da família, ela não era tão especial assim. Sem espelhos que refletiam grandeza, ela virou só mais uma. E a inveja a consumiu. Nenhum deles me procurou para pedir desculpas de verdade. Nenhum quis reconhecer o que fez. O que buscavam era acesso, status, vantagem. E quando não conseguiram, começaram a quebrar. Eu, enquanto isso, seguia construindo. Um projeto novo, depois outro. Viagens de trabalho. Conexões profissionais. Amizades novas que cresciam naturalmente. Jantares tranquilos em casa com o grupo que virou família, com risos que encheriam de ciúmes qualquer um que acreditava ser insubstituível. No fim daquele ano, organizei uma ceia de Natal na minha casa. Não era pomposa. Não era competição. Não era vitrine. Era simples e imensamente significativa. Henrique e a família vieram,
amigos próximos vieram, colegas vieram. Não havia mesa das crianças, mesa dos adultos, lugar de honra, nem lugar de escanteio. Todos se sentaram juntos, exatamente como a vida deveria ser. No meio do jantar, uma das crianças perguntou: Tia Lívia, cadê sua família? A pergunta foi sincera, sem intenção cruel. O silêncio veio, e por um segundo senti o peso da resposta. Mas então sorri e disse: eles não vieram. E tudo bem. Porque a família que está aqui, já é tudo o que eu preciso. A resposta fez sentido para mim enquanto eu falava, e algo dentro de mim encerrou um ciclo. Mais tarde naquela noite, quando todos foram embora, sentei no chão da sala, perto da árvore de Natal. A casa estava com cheiro de canela, risadas ainda pairando no ar, lembranças boas espalhadas pelos móveis. Meu celular vibrou com uma notificação, uma mensagem não lida da minha mãe. Sem abrir, deletei. Não com dor. Não com raiva. Mas com certeza. Porque, naquele momento, finalmente estava claro, eu nunca fui o problema. Eu fui o espelho que eles não queriam encarar. Quando apaguei a mensagem, apaguei também o último fio que eles ainda tentavam segurar. Então, apaguei a luz da sala, subi as escadas e parei na porta do quarto. Antes de entrar, olhei para trás uma última vez, não para ver se algo estava faltando, mas para confirmar que tudo estava no lugar. E estava. Eu tinha 30 anos, uma casa, uma carreira, paz e, pela primeira vez na vida, um lar que eu escolhi, não um que me tolerava. Algumas pessoas dizem que o tempo cura tudo. Eu não acredito nisso. O tempo não cura, o tempo revela. E com o tempo, eu revelei quem realmente era. E eles revelaram quem sempre foram. Eu não reatei com meus pais. Não reatei com Beatriz. E isso não foi uma perda. Foi liberdade. Se você acompanhou essa história até o final, eu quero te agradecer de verdade. Agora me conta uma coisa, se estivesse no lugar dessa filha, você teria coragem de fazer o mesmo? Teria forças para se afastar de quem só te machuca, mesmo que seja a própria família? Eu quero muito saber sua opinião. E antes de ir embora, não esquece, curte esse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa para você. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, tem muita história forte vindo por aí. E mais uma coisa muito importante, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa escutar essa mensagem. Às vezes, uma história toca e desperta exatamente quem está precisando. Agora comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu estou de olho nos comentários e vou dar um coração em todos que comentarem a cidade e responderem se fariam o mesmo que a protagonista fez. Estou ansioso para te ler.